Estimados amigos e irmãos, estamos no 8º dia do nosso novenário. Estamos já na reta final da nossa caminhada de preparação para as festas em honra da Senhora dos Milagres. Hoje, a Palavra de Deus vai nos apresentar na primeira leitura um profeta que não é dos mais conhecidos no Antigo Testamento, o profeta Miqueias. E este homem torna-se importante na história bíblica porque será ele, Miqueias, que vai dizer que o Messias vai nascer em Belém. O Salvador vai nascer em Belém e será chamado Filho de David. E porquê que ele diz isso? Por uma razão muito simples. É que o rei David, o grande rei David, tinha nascido em Belém. Então, o novo rei David, aquele que vinha restaurar Israel, teria que nascer em Belém. E a partir daí que nasce realmente a profecia de Jesus ter nascido em Belém. No entanto, nós temos a ideia de que o profeta é um homem que adivinha coisas. Mas não é bem assim. O profeta na Bíblia é um ser humano que sabe ler a sua história, o seu ambiente, à luz da fé. À luz da fé. Dito de outra maneira, o profeta é um homem sintonizado, em comunhão com a vontade de Deus, e é a partir daí que ele se torna a boca de Deus. Por isso que muitas vezes, quando o profeta fala, é Deus que está a falar através do profeta. Porquê? Porque ele está em comunhão com ele. Ele descodifica a vontade de Deus para com o povo. E hoje o que é que ele diz para o povo de Israel? Ele começa por dizer: Deus foi tão bom connosco. Deus deu-nos a criação, tal como nós escutávamos ontem. Deus libertou-nos do Egito. Deus deu-nos uma terra. Deus deu-nos uma lei. E nós estamos sempre a reclamar. Hoje Deus vai fazer-nos 3 pedidos ao seu povo. E aqui é que eu queria que nós fixássemos a nossa atenção para depois, a partir daí, tirar a lição espiritual para a nossa vida. O que é que o Miqueias diz que Deus pede ao seu povo? Primeiro, praticar a justiça. Segundo, amar a misericórdia. E terceiro, ser humilde diante de Deus. Primeiro, praticar a justiça. A justiça na Bíblia é um tema muito querido. A justificação. O justo, São José é chamado de justo. Aquele que é justificado pela oração. O justo vive da fé. Portanto, a questão da justiça é um tema, um assunto que aparece frequentemente na Bíblia. O próprio Jesus é chamado no Novo Testamento como o mestre da justiça. Ou seja, aquele que ensina verdadeiramente qual é a justiça de Deus. Vou dar um pequenino exemplo para depois percebermos do que é que se trata. E às vezes há uma certa confusão da nossa parte, porque nós confundimos a justiça dos homens com a justiça de Deus. Pensamos que é a mesma coisa, mas não é bem a mesma coisa. A justiça dos homens, não digo, a justiça humana, às vezes está assim, misturada com um bocadinho de uma certa vingançazinha. Nós nos sentimos justiçados, ou injustiçados quando repomos uma situação, mas também deixamos lá os nossos venenozinhos. Vou dar um exemplo. Era uma vez um rapaz que era um bom desportista, estava a jogar futebol. Então, no meio do jogo, naquele entusiasmo do jogo, o adversário entrou-se um bocadinho mais duro com ele na disputa da bola. Uma coisa normal. Mas marcou. Eu penso, o gajo está a jogar tudo. Já vai. Se ele quer terra, já vai. Já vai lhe ensinar com quantos mais se faz mal. Então, na próxima jogada, quando eles se encontraram, ele entrou mesmo ali bem duro e outros. Sabe, esse gajo aqui agora não trabalha.
e virou-se, o que estava no chão a gritar com dores. Disse: isso não fica assim, isso não fica assim. E o outro disse: eu sei que não fica, isso vai deixar. Isso vai deixar. A nossa justiça passa muitas vezes por isso. Se alguém passa por nós e nos pisa, a gente não se sente justiçados, só se vai também e trinca também para dentro. A gente tiver a oportunidade de dar também mais uns pontapés, assim, fica consolados e justiçados. A justiça de Deus, se fosse assim, nenhum de nós escapava. Nenhum de nós. Porquê? A nossa justiça tem um bocadinho a ver com a vingança, que é o Estado, os tais class interests. A gente fica ali bem os interesses só para nós ficarmos satisfeitos. Deus não faz justiça dessa maneira. A justiça de Deus não é para destruir o homem. A justiça de Deus não é para humilhar ainda mais o homem. A justiça de Deus não é para diminuir o homem, o ser humano. A justiça de Deus é para recuperá-lo, fazê-lo voltar para si. Então, se o homem falha, se a pessoa humana falha, Deus, se for justo e vai tramá-lo, ele vai ficar pior. Deus não faz isso. Deus recupera a pessoa, reabilita a pessoa. E isto só se pode fazer pelo amor. Por isso é que a justiça de Deus é o amor. Não é vingança. Não é disposição. Às vezes as pessoas dizem: o senhor pode falar nisto? Mas não se é justo. Quando ele diz: não se é justo, quer dizer, não se também é vingativo, quer dizer, Nosso Senhor te deu pago. Nosso Senhor há-se pagar e te deu o dom daquilo que desejas para mim. É quase como que um sentido de vingança. Deus não entra nas nossas jogadas de vingança uns com os outros. A justiça de Deus é para restaurar, reabilitar, recuperar o homem novamente, fazer uma nova pessoa, dar-lhe novamente uma possibilidade de ele se tornar gente, de ele se tornar grande, de ele se tornar um ser capaz de amar. Então, praticar a justiça é, no fundo, praticar. Segundo, amar a misericórdia. O que é misericórdia? Às vezes a gente confunde a misericórdia com ter pena. Com ter pena de alguém. A misericórdia não tem nada a ver com isso. Misericórdia vem de duas palavras latinas que quer dizer um coração vazio. Miserere cordes. Ou seja, um coração disponível. Um coração que não tem lixo lá dentro. Um coração que está aberto. Um coração, se nós pudéssemos traduzir para a nossa linguagem de hoje, diríamos um coração tão grande, que todos caibam lá dentro. Toda a humanidade caiba lá dentro. Isto é que é ter um coração cheio de misericórdia. Quem é que tem um coração assim? Só Deus. Então, Deus ensina o seu povo a ter um coração igual ao seu. Um coração tão grande, que todos, não haja ninguém que fique do lado de fora. Não haja ninguém que fique do lado de fora. E a terceira, a primeira é, já me esqueci, praticar a justiça. Segundo, amar a misericórdia. Terceiro, ser humilde. Ser humilde. E ser humilde é ser simples. Ser humilde é não ter manias. É não fazer, assim, manias de grandeza. Ser humilde é ser disponível, ser próximo. Não ter soberba. Eu posso ter todas as virtudes do mundo, todas elas. Ser inteligente, ser bonito, ser capaz, ser corajoso, ser isso, ser aquilo. Mas se eu não tiver a humildade, as outras virtudes todas não valem nada, não fazem nada. Portanto, o que dá valor às virtudes que nós temos, às coisas boas que nós temos, é a humildade. O Evangelho, nós encontramos os rabis do tempo de Jesus, os escribas, os fariseus, que exigem de Jesus que ele prove, que ele dê uma prova, que ele dê um sinal que é Deus. Mostra-nos que tu és Deus. Dá-nos um sinal de que tu és Deus. A partir disto, desta maneira, até parece que não é uma coisa má, mas pensemos um pouco. Jesus dá uma resposta muito estranha. Jesus diz: o único sinal que eu vou dar a vocês é o sinal do profeta Jonas. Jonas. Quem é que tinha sido Jonas? Jonas era o profeta do Antigo Testamento, o homem
que foi engolido pela baleia, e depois foi vomitado nas praias de Nínive, como terá sido ele feito a sua pregação, e depois o povo de Nínive converteu-se. Bom, mas a história do livro, para resumir e concluir, é que aquele povo que era estrangeiro, que era um povo pagão, que não era um povo judeu, converteu-se a Deus. Em vez de ser um povo que era mau, estranho a Deus, passou a ser um povo crente, passou a ser um povo que tinha fé. Então Deus desistiu do castigo que tinha preparado. Assim, Jesus quer dizer aos que estavam à frente dele, que eram os chefes, os sacerdotes, os principais da religião judaica, isto: Deus não é propriedade de vocês. Deus não é propriedade de vocês. Deus é patrimônio da alma humana. Deus não é pertença de nenhum clube, de nenhuma religião, de nenhuma facção, de nenhum islamismo. Deus é pertença da humanidade. Deus não cabe só numa religião. Deus é de todos. Às vezes, nós também podemos fazer o mesmo. Ou poderemos correr o mesmo risco. Já tem, às vezes, nós exigimos de Deus provas do seu amor por nós. Senhor, se tu gostasses de mim, não tinhas feito isso. Senhor, se tu gostas de mim, dá-me isso. Senhor, dá-me, se tu me deres assim, fizeres ganhar a lotaria, eu vou passar em todos os domingos à missa. Por exemplo, isto não era uma coisa má, mas isto é pedir provas a Deus que Ele existe na nossa vida. A gente experimenta Deus dessa forma. É pedir a Ele sinais de que Ele é Deus na nossa vida. Pode um filho, tem lógica, faz sentido, um filho exigir dos pais provas do seu amor? Não faz sentido. Faz sentido um filho pedir a um pai: mostra que tu me amas, prova aí que tu me amas. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque o amor faz parte da linha da gratuidade e não do interesse que nós falávamos há dias atrás. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer exatamente isso. Todos cabem no coração de Deus. Todos. E nós não tínhamos ilusões. Toda a humanidade cabe no coração de Deus. Não há ninguém que fique de fora. Porque para Deus não há casos totalmente perdidos. Porque todos cabem no seu coração. Jesus, quando termina o Evangelho, disse: até a rainha de Sabá foi ter com Salomão, ouvir a sabedoria dele. Mas aqui está quem é mais do que Salomão. O povo de Nínive converteu-se, e aqui está quem é mais do que Jonas. Jesus está a dizer que ele é o sinal único, o único milagre de Deus na história da humanidade. E ele é um milagre suficiente para nós acreditarmos. Antes de terminarmos, eu queria contar a penúltima história que preparei para partilhar convosco. Era uma vez um rapaz, um jovem, que procurava a felicidade, tal como todos nós procuramos ser felizes. E tirou vários cursos, procurou em todas as partes do mundo integrar-se, realizar-se, mas sentia lá dentro uma coisa que não se sentia totalmente satisfeito, realizado, e procurava ser feliz, o segredo da felicidade. Alguém disse-me um dia que havia um monge, um frade, que vivia no cimo de uma montanha, sozinho, e que ele sabia qual era o segredo da felicidade. E ele então foi ter lá com esse monge. E depois de percorrer aquele caminho todo, chegou lá, ao pé lá do caseiro, da gruta de onde vivia o ermita, e perguntou-lhe qual era o segredo da felicidade. O ermita olhou para ele, deu um sorriso e disse: queres saber o segredo da felicidade? Eu disse: sim, é para isso que eu estou há tanto tempo à procura e é por isso que eu vim aqui ter contigo. E o monge sorriu e disse: o segredo da felicidade é ser exigente contigo. Ser exigente contigo.
bem desconcertado. E o monge explica: ser exigente consigo, ou seja, exige de ti o máximo que podes dar. Dá o máximo de ti, em todas as circunstâncias da vida. E o rapaz ficou-se um bocadinho desconcertado, que não estava à espera daquela resposta, tal como vocês também não estavam à espera dessa resposta. E o monge, como percebeu que ele não estava bem satisfeito, respondeu: mas queres mesmo ser feliz? Eu disse: sim, eu quero. Então, usa da compaixão com os outros. Ou seja, tem misericórdia dos outros. E aí, tu vais perceber o que é ser exigente contigo e ter misericórdia com os outros. O que é que isso quer dizer para nós? É que na vida do dia-a-dia, nós fazemos exatamente o contrário. Connosco, a gente arranja as desculpas. É porque esqueci, é porque foi sem querer, é porque cheguei atrasado, é porque o carro teve um furo no pneu. Mas com os outros não se chamam, estamos. Basta 5 minutos e a gente já está com problemas. Já estás atrasado, estás a dormir, não fazes isso. Nós somos exigentíssimos com os outros e connosco. Somos compassivos e usamos a misericórdia. Começa a fazer o contrário, vais ver que a tua vida vai melhorar em muito. Vamos então ensaiar pela última vez o nosso cântico, que foi aprendido há dias, com a ajuda do nosso corpo. Esse cântico é um cântico de louvor, é um cântico de adoração, é um cântico que não deve ser gritado, mas cantado suavemente, mas não arrastado. Porque a tendência é, quando o cântico é suave, a gente vai, parece uma carroça a subir uma não é um cântico leve. Vamos lá. Eu te amo. Eu vou dar aí. Eu te amo, ó Senhor, Deus eterno, a brilhar, ilumina.
vida, a caminho do trabalho, a caminho de casa, mesmo até assobiando, até só de boca fechada. Vocês vão ver como uma coisa linda. Boca fechada. Para que o Senhor e a Virgem dos Milagres, presença dos seus dons e o escudo dos seus